Boa noite a todos. Quero cumprimentar os presentes, os internautas, né? E eu vim falar um pouquinho de voz, né? Uma coisa muito importante. Vamos ver se a gente consegue se comunicar aí e fazer um link entre os profissionais da voz e os corretores de imóveis. Será que tem a ver eu estar aqui hoje, né? Bom, técnicas para melhor utilizar a voz, dentro do que foi falado, algumas coisas mais específicas. Essa sigla de FGA é fonoaudióloga, né? Não é figa, não é nada. E aí, então, eu estou em São Paulo, né? Formada no Paraná, mas vim para São Paulo. Então, vamos conversar um pouquinho. Quero só relembrar algumas coisinhas. Os telefones celulares no silencioso ou desligados, né? Para não ter que deixar minha voz mais alta, para poder cobrir esse barulho, que é um ruído a mais. E as perguntas vão ficar para o final, em sentido de discussão. Tá? Então, alguma pergunta que venha atrapalhar o andamento, ou falar um pouquinho de anatomia, né? Que possa atrapalhar o entendimento do próximo ponto, a gente pode até conversar um pouquinho, mas as perguntas mais... A discussão mais pesada fica para o final. Tá bom? Então, vamos falar sobre como a voz é produzida. Acho que, às vezes, tem um pouco de mito aí. Às vezes, a pessoa nunca ouviu falar como é que é. A voz profissional, o que é isso, né? A expressão da voz, como a gente sente a expressão na nossa própria voz, por telefone, pelas emoções. Higiene vocal, o que é, como fazer. Saúde vocal, o que é bom e o que é ruim para a nossa voz. E aquecimento e desaquecimento da voz. Tá? Então, aqui já são dicas e técnicas ao mesmo tempo. Bom, começando aqui, então, né? Como a nossa voz é produzida? Alguém tem alguma ideia? Só aponta para mim, de onde sai a nossa voz. Vai ser interativo, viu? Cordas vocais, pregas vocais, garganta, pescoço, pulmão, na boca. Como que é isso? Basicamente, nas pregas vocais. Deixa eu voltar para cá. Antes chamadas de cordas vocais, mas a professora brincava que corda é onde estende a roupa. Não pode chamar de corda mais. São as pregas vocais, basicamente. Tá? Mas a gente precisa também de um controle neurológico. Então, tem um estímulo neurológico que ativa essa laringe, aonde está guardada a prega vocal. Nos homens, eu consigo ver mais essa parte do pomo de Adão mais proeminente, das mulheres não é tanto, né? Mas fica escondidinha e guardada pela cartilagem tireoide. Ela é bem protegida por essa cartilagem, por ser tão delicada e importante. Também, então, essa é a laringe, a gente consegue sentir os anéis da laringe quando a gente toca, ela é móvel, a gente consegue mexer para lá e para cá. E também precisa dos pulmões, né? Então, da onde o ar vai sair, como se fosse uma bexiga de festa, a gente faz ela ficar pequenininha, sai aquele barulho. A bexiga é o ar cheio de pulmão, as pregas vocais juntas são essas borrachas, e agora os articuladores, língua, fazer o lá, o na, o tá, bochechas, lábios, até a campainha lá faz o nosso rá. Todos são articuladores, além dos ressonadores. O nariz, a caixa de ressonância toda. Então, assim, a voz é produzida. Então, é o controle neurológico, o ar e o músculo das pregas vocais. São 2 feixes de músculos. Bom, essa voz profissional, como que é isso? Então, a gente sabe que a voz é o instrumento de alguns profissionais que somam 40% da população, que tem que estar usando a voz para se comunicar. Né? Cadê? Então, assim, a voz profissional acontece o quê? Abrange todas as pessoas que dependem desse instrumento para trabalhar. Quem são eles? Profissionais da voz. Me falem. Cantor, corretor, pá, matou aqui. Locutor, pastor, cantor, radialista, professor. Ladrão? É um assalto, né? Né? O caixa, né, do banco. Enfim, muitas são
palestrante, muitos são os profissionais. A gente acaba não lembrando de todos, mas se for parar para pensar, a gente tem uma máxima que a gente fala que um professor sem voz é um artesão sem mãos. Mas não é só o professor, né? A gente tem professores com giz e a voz, às vezes nem o giz mais, mas o corretor também. Como é que vai fazer se não tiver como se comunicar com a voz? Língua de sinais, não dá, né? Bom, quanto à expressão da voz, o que a gente consegue saber disso aqui? A voz expressa condições individuais. Aí cabe aquela voz que eu reconheço por telefone. Aquela voz que a gente imita, de tão caricata que é. Né? Então, ela expressa condições individuais, até físicas ou emocionais. Alô? Alô? Está com gripe, está cansado? Alô? Está feliz? Isso vai, além do estado emocional, o estado físico e também a caricata da pessoa. Né? E aí, se o indivíduo não tiver em condições saudáveis, essa voz vai deixar transparecer algum problema. Vai mostrar uma rouquidão, a gripe, vai transparecer na voz. A gente pode mentir com palavra, mas não dá para mentir com a voz. Estou nervoso, estou trêmulo, vai transparecer. Não tem como, né? E aí, tá, eu estou com essa voz toda defasada, o que vai acontecer? Vai gerar uma qualidade vocal disfônica. Se eu estou nervosa, estou chorando, estou com raiva, estou com gripe. E aí, isso pode vir a comprometer uma fala e uma comunicação truncada. Muita tensão em pescoço deixa a voz exprimida, trancada. E isso vai causar nódulo, ou calos, né, que a gente chama, se isso desemprega a vocal. Então, a gente consegue perceber quando uma pessoa está nervosa pela voz, né? Está brava, eu percebo pela voz. O que foi? Nada, não foi nada. Imagina que não foi nada, né? Quando a pessoa está cansada, ofegante até, né? Quando ela está feliz, a gente consegue identificar, e quando está triste também. Então, a expressão se mostra também na voz. Higiene vocal. Então, já começam algumas técnicas aqui. São técnicas e dicas, acabam ficando mais perto de dicas do que técnicas nessa parte, mas isso aqui já é digno de nota para quem quiser levar para casa. Isso aqui para poder manter a voz saudável por mais tempo. Tá? Pessoas que já têm problema vocal, já desenvolveram alguma disfonia, precisam passar por exame laringoscópico, né? O otorrino vai ter que olhar como é que está essa prega vocal, o que está acontecendo lá para ter essa rouquidão. Fumo, é um cisto, é um nódulo, né? Uma paralisia que aconteceu, e aí manda para a fonoterapia ou para a cirurgia. Tá? Isso estamos falando de pessoas que queiram manter a saúde vocal, e quem já tem alguma disfonia também pode começar a fazer. Não é impeditivo. Bom, vamos explicar, então, né? Então, o que é a higiene vocal? São normas básicas, né, que auxiliam a preservar a saúde da voz, visando a prevenção do aparecimento de alterações ou doenças. E o símbolo mais comum dessa higiene vocal é a água. Todo mundo... básico, parece, né? A fono só fala para tomar água, mas é o que vai nos ajudar muito. Não vai hidratar lá as pregas vocais diretamente, porque abaixo dela está o pulmão, a gente não pode broncoaspirar essa água, mas passa pelo esôfago e volta hidratando aquela prega vocal, que é recoberta de mucosa. Então, como se fosse dentro da boca da gente, é recoberta esses dois feixes de músculo. E aí, se ela estiver menos hidratada, mais propícia a calo quando tiver uma encostando na outra na hora de falar. Por isso da água. Indireta, mas é muito importante. Então, o que é bom, né, para a saúde vocal? Vamos lá. Beber de 7 a 8 copos de água por dia. Por que a água? Porque não vale trocar por refri, por café, por chá preto, por chá verde. Tem que ser a boa e velha água, né? Por dia. Então, mede lá, põe numa garrafinha, ou vai copo 1, copo 2 por dia. É muito importante. Repouso da voz. O que é isso? Repousar é... Se eu estou repousando as pernas, perna para cima, sem andar. Repousando a voz é sem a prega vocal trabalhar. Sem falar, no mínimo 15 minutos após a cada venda que vocês façam. Cadê esses 15 minutos, né? A fono que mandou.
Depois de hoje, nada vai ser igual. 15 minutos vão ter que ser respeitados. Vamos tentar assim, né? 15 minutos é lógico, né? Mas enquanto vai para casa, não canta junto com o rádio, né? Não vai fazendo aula de inglês enquanto está no carro. Respeita ali aquela prega vocal que ficou o dia inteiro trabalhando. O pé não ficou o dia inteiro andando e não dá vontade de colocar para cima, pôr na salmoura? A prega vocal eu não posso fazer isso. Tenho que descansar. E é só não usando mesmo. Que é esse que a gente faz o repouso vocal. Articular bem as palavras. Essa é uma técnica de melhor utilizar a voz, que vai sair mais clara com os articuladores. Então, se eu estiver falando uma coisa muito assim travada, a pessoa não vai entender nada do que eu estou falando. Né? A pessoa pensa que é tantos mil, e eu quero falar que são outros mil, e aí você fecha uma venda, o cara pensa que é uma coisa é outra. Não dá, a gente não pode deixar a articulação travada, tem que articular bem as palavras, não vai ficar caricato também, mas a ponto de que fique claro, que a pessoa entenda. Né? E a gente tem tanto músculo da face para poder usar, vamos esticar, vamos usar, para poder deixar mais clara essa comunicação. E a voz sai mais limpa. Bom, manter o volume normal da voz adequando ao ambiente. Se eu estou aqui com o microfone, ele já faz o papel de aumentar para mim. Então, eu não preciso deixar uma voz mais forte. Né? A mesma coisa quando eu estou num ambiente só em dois com uma pessoa, eu não vou precisar falar muito alto, muito forte. Então, a gente vai ter que regular. Tá? Se eu estou falando num ambiente que está competição sonora e barulho, eu vou falar um pouquinho mais forte, mas pedir para que as pessoas falem mais baixo, porque eu também não vou ficar detonando a minha voz por conta de barulho. Né? Então, isso de adequar é só o fato de que, se eu estou em dois, não preciso falar muito gritando. Eu adequo ali. Né? Se eu estou perto da pessoa, eu num volume. Se eu estou longe dela, eu tenho que subir. Mas eu não vou falar com a pessoa muito forte com ela aqui do meu lado. Prejudica a minha prega vocal nessa aproximação aí na hora de falar. Comer maçã periodicamente. Essa também é um símbolo muito já comum, né? Porque a maçã é adstringente, né? Ela tem o poder de, quando a gente mastiga, ela passa por toda a mucosa da boca, no fundo da boca, na orofaringe, e ela limpa qualquer tipo de pigarro que a gente esteja apresentando, de falar muito, de tomar café demais, de comer chocolate que forma o pigarro. Ela tira e a gente acaba engolindo, né? E limpa. Esse bichinho do é muito prejudicial. A maçã faz com que a gente não faça esse barulho e não agrida as pregas vocais. Realizar exercícios regulares de relaxamento, em especial nessa parte da cinta escapular, de trapézio, de pescoço e ombros. Né? Vamos fazer no final quais são, porque uma voz ela fica espremida assim, com um pescoço tenso. E aí a prega vocal vai trabalhar numa tensão, ela vai apresentar disfonia, sim. Então, vamos fazer no final esses exercícios aí, mas sempre de manhã já espreguiçar, braço, o que seja, respirar mais fundo, pulmão, diafragma. Relaxamento sempre importante, principalmente para a voz também, já para outras coisas já falam em alongamento, relaxamento. Né? Usar roupas leves. Então, evitando as que apertam na região de pescoço e cintura. Gravata. Olha lá, já tem alguém soltando aqui. Muito apertado o dia todo. Imagina esse pescoço, como é que fica. Olha, minha voz está trabalhando normal. Eu acho que está normal, mas olha como mudou se eu tirar aquela pressão dali. Já mudou. Né? Afrouxa um pouquinho. Né? Um pouquinho que seja, não vai ficar dentro do possível. Né? Afrouxa um pouco. E nessa parte de baixo, assim, a gente põe o cinto muito apertado, né? As mulheres colocam aqui em cima. A respiração não fica 100%, não. E a voz também não sai clara, a gente prejudica. Melhorar a postura da cabeça e do corpo durante a fala. Assim também eu fico toda espremida. Ou estou falando com alguém no computador e... pode falar. O pescoço está totalmente torto, não está adequado. Então, estou digitando... Espera um pouquinho, conversa com a pessoa, depois volta a digitar. Ou então, sempre falar de frente com a pessoa. Né? Lateralizar. Enquanto fala, a gente puxa muito de uma das pregas vocais só. E aí a gente sobrecarrega uma, né? E não fica natural e causa também disfonia.
Ingerir muito líquido em temperatura fresca ou ambiente. Gelado é um terror, é uma agressão muito grande, porque o corpo tem uma temperatura ambiente de 36,5. Eu gelo esse corpo, eu tenho que ficar fazendo para reaquecer, para pôr energia ali de novo. Fazendo as pregas vocais batem muito bruscas e formam calo, formam nódulo, formam cistos e vários problemas de voz. Né? Então, temperatura ambiente ou fresca, posso misturar, não tem problema. Ingerir sucos cítricos também. Além daqueles copos de água, eu posso tomar, lógico, né? E aí seria legal os laranja e limão, que também são adstringentes, como a maçã. E a hidratação intensiva em casos de um uso vocal intenso. Então, vou ter que dar uma palestra hoje. Eu fiquei a tarde inteira, ó, na água. Viu? Esse sinalzinho aqui é água, viu, gente? A água para estar preparada para agora, para aguentar. Hã? Água que o passarinho bebe, por favor, hein? Vamos falar sobre isso também, dessa água aí. E o que faz mal? Então, tudo aquilo faz bem para a saúde. O que faz mal? Olha lá o álcool, né? A água que o passarinho não bebe. Fumo, álcool, drogas e poluição. Primeiro, o fumo, tá? A gente vai inalar, tragar uma fumaça muito quente para aquela prega vocal, que é uma mucosa delicada. E aí a voz de fumante é característica. Vocês conseguem perceber a voz de quem fuma? Como é mais grossa. Às vezes, mulheres no telefone, né, acham que é o marido. Né? A mulher com a voz um pouco mais forte, né? Ai, senhor tal. Não, aqui é a esposa dele. Né? A voz fica mais forte. Tem como a gente tirar um pouco desse edema de Heinck com exercícios, ou o médico também tem como ajudar em cirurgia. Né? Por conta disso, as drogas que são inaladas também são por esse fator. O álcool, ele deixa tudo anestesiado, inclusive prega vocal. A gente começa a gritar sem perceber que está machucando prega, começa a falar bastante sem perceber que está machucando. Depois que passa o efeito do álcool, que dor de garganta que me deu, né? E aí tá lá no barzinho, tá tudo aquele barulho, aquele gente conversando, eu estou tomando, estou falando alto. No outro dia, parece que eu fui num jogo de futebol, né? Porque mascarou. O álcool, ele mascarou. Então, faz mal nesses casos, né? De falar enquanto está sob efeito de álcool. E a poluição causa muita tosse. E a tosse também fica batendo abruptamente uma prega vocal na outra. Tossir, gritar muito e pigarrear são esses contatos muito bruscos com prega vocal. A gente repete porque isso aí machuca mesmo. Cantar ou gritar enquanto gripado. Não está em configuração normal a sua laringe enquanto gripada. Está com, né, com secreção, está inflamada. Está em momento de repouso mesmo. O médico fala que é para fazer repouso, não do corpo, da voz também. Não só do corpo, da voz também. Hidratar. Falar em locais barulhentos, porque eu tenho que ajustar a minha voz gritando. Né? E aí, então, tenta puxar a pessoa. Vem cá, eu preciso falar com você. Tentar não falar nesses lugares barulhentos. Né? Se tiver um professor de cursinho, por exemplo, usa o microfone, academia, aquele barulho da academia, tá, o professor lá gritando ainda, 1, 2. A gente instrui para que a academia disponibilize o microfone para esse professor. Né? Você, em situação que tem que falar, tá, pede o silêncio, né, ou um microfone. Mudanças bruscas de temperatura, né? Estou saindo de um resfriado agora que de dia estava aquele calor, e à noite aquela chuva, eu estava de sandália, molhou meu pé e fiquei resfriada. Sem a gente querer, acaba caindo nisso, né? São Paulo está fazendo essas mudanças todas. Mas a gente provocar o ar-condicionado muito gelado e depois saber que no outro lugar não tem, já vai deixando mais gradativo para não sofrer essas mudanças bruscas. Evitar também ambientes com muita poeira, mofo, cheiro forte, especialmente se a pessoa for alérgica. Já é alérgico, ainda ficar num ambiente desse? Então, pessoas que têm rinite, sinusite, tentar tirar de casa os tapetes, as cortinas em excesso. Faz com que a pessoa fique tossindo, fique toda entupida, tomando alguns remédios que tenha corticoides. Né? Então, você pode fazer de uma maneira mais natural, que é evitando, não precisa remediar.
Bebida gelada ali causa esse muco, causa um edema. Então, eu vou ficar tendo que pigarrear para tirar. O pigarro é um vilão. Bala, spray, pastilha de menta, pastilha de gengibre, são todos mitos, não são verdades, né? Ah, mas um gengibre, um conhaque... Não, não. Isso aí eles só são anestesiam, assim como o álcool, mascaram, né? Automedicação, soluções caseiras, põe um pouquinho de mel, põe um pouquinho de... Né? Isso aí tem vários artigos de verdades e mitos quanto à voz. Refrigerante, gordura e condimento, eles causam um refluxo. Então, quem tem refluxo gastroesofágico, às vezes, também é um pouquinho rouca, né? Os dois canais ali, esôfago e laringe, são muito próximos. Então, pode ser que esteja subindo esse suco gástrico, que chama refluxo, e banhando a prega vocal. E faz com que ela fique num ambiente ali de acidez. E aí a gente tem que estar incomodado e fica pigarreando e causa rouquidão. Então, às vezes, o otorrino não encontra, mas o gastro encontra. Né? Então, poxa vida, eu tomo isso, tomo aquilo, não adianta. Então, talvez, lá no gastro, ele está vendo que é essa parte do refluxo aí que está te prejudicando. Sempre nesses check-ups também, né? Ar-condicionado, ele tira toda a umidade do ar, fica ressecado, e, inclusive, a mucosa. A boca não fica mais seca, a prega vocal também. É difícil, né? Lugares sem ar, a gente sente falta. Mas o melhor é não tanto toda hora com ar. O chocolate, mulheres, uma pena, mas chocolate não é bom, porque ele é... Suspiros, ouvi suspiros. Porque ele tem leite, não digo chocolate amargo, né? O leite engrossa a saliva, esse muco, e o pigarro tem que ser feito para poder sair. Então, tudo para não acontecer esse pigarro aí. Chocolate, uma pena, mas ele em doses pequenas só. Por quê? Também são os leites derivados, né, que causam esse muco, assim como o chocolate é o leite. E uma postura corporal inadequada, se o pescoço está para frente, se está torcido, até aqui a lombar, até o joelho vem deixa torta e até a voz acaba saindo mais prejudicada, né? Bom, agora todo mundo vai fazer comigo, hein? Quem está dormindo, vamos acordar. Então, além das dicas, começam as técnicas aqui de aquecimento vocal. Antes de eu trabalhar, toda manhã, a gente tem que fazer um aquecimento vocal. Eu não trabalho com a voz? Vocês não trabalham com a voz? Vamos usar a voz. Vamos usar a caneta? O carimbo? E a voz também, né? Então, espreguiça de manhã. E nós vamos fazer exercícios que tem, em média, né, também 15 minutinhos, tira para vocês de manhã, 15 minutinhos. Depois escovou os dentes, antes de tomar o seu café, antes de pegar o carro, 15 minutinhos para começar o dia, para você conseguir manter essa qualidade vocal durante todo o dia e durante toda a vida. Exercícios corporais. Aí começam os relaxamentos, tá? Eu vou falar para vocês os básicos que a gente tem, que é o sim, o não e o talvez. Vou começar com esses. Vou fazer, depois todo mundo vai fazer comigo. O sim é bem comprido. Sim, vamos fazer 5 desses. O não, bem comprido. Pode ser que estrale, né? E o talvez. Talvez, quem sabe. Né? Então, a gente vai fazer juntos, tá? Vamos fazer 3, então, de sim. 1, 2 e 3. 3 de não e 3 de talvez. Vamos seguir minha mão aqui, todo mundo. De sim, tá? Segura, 1, 2, vamos baixando, baixando, baixando. A mãozinha não precisa, só o pescoço. Segura, 1, 2, levantou. Queixo bem lá em cima. 3 segundinhos, vamos descer. Fizemos o segundo, sim. De novo, o último. Queixo bem para cima. Boca pode abrir, não tem problema. Queixo bem para baixo. Olhando para frente. Alguém estralou?
Ninguém? Ó, que beleza. Agora o não também. 3 segundinhos para cá, vamos fazer 3. Todo mundo vamos fazer para cá, ó. Estica bem aqui. 1, 2. Edmundo, senta direito, Edmundo. Senta direito. Retinho, assim, ó. Senta de perna cruzada, hein? 1, 2. Vamos voltando para esse lado bem esticadinho. 1, 2. Vamos voltar. 1, 2. O último não. Puxar bem perto do ombro. Trazer mais perto do ombro, sem doer. Tá bom? Ninguém vai comprar Dorflex hoje, por favor. 1, 2, para acabar o não. Ótimo. E o talvez, quem quiser ajudar com a mão, pode ajudar. 1, 2, 3. Soltou. 1, 2, 3. Soltou. 1, 2, 3. Soltou. Desceu aqui. 1, 2, 3. O último. 1, 2, 3. Ótimo. 1, 2, 3. Tá? Não pode fazer assim, que é o corpo todo. É só o pescoço mesmo, né? Tem os movimentos circulares, para quem quiser depois fazer com toda a calma. Então, põe um queixo para cá, dá um oi, olha, e depois para o outro lado. A gente pode fazer 5 de cada vez desse. Faz 5 pares de sim, um sim, 2, 5 pares de sim, 5 pares de não, 5 pares de talvez, e 5 pares de cada lado de rotação da cabeça. Tá? Isso já ajuda que a voz não fique exprimida, que a minha voz não fique com esse músculo todo comprimindo. Tá bom? Esses são os de relaxamento. Posso fazer de braço, isso é espreguiçar. De braço, de coluna, braço para frente, também ajuda. A gente faz também os respiratórios. Tá? O que tem de errado com uma pessoa que não consegue falar muito, não consegue manter, tem que ficar respirando toda vez? Respira praticamente com o peitoral só. Só que o nosso pulmão, ele vem até aqui, ó. Ele não está só aqui. Ele vem até aqui. Então, eu tenho que respirar até o diafragma. É uma cinta que a gente tem, que quando eu encho o pulmão de ar, ela vai para baixo, expandindo o pulmão. Quando eu jogo o ar para fora, ela aperta, né, para que esse ar saia. Então, a gente tem que começar a entender que eu vou ter que respirar. Vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos jogar o ar para fora, apertando a barriga. Puxa, enche a barriga. Joga fora, espreme a sua barriga. Pode ser com a boca. Respira, enche a barriga. Joga para fora. Aperta a barriga. Enche a barriga. Parece que é barriga, mas o pulmão vem até aqui embaixo. Isso aqui deixa a musculatura igual de tanquinho, viu, meninada? Vai ajudar também nessa parte abdominal toda. Que são músculos que estão relaxando e contraindo para que o ar entre, expanda mais o pulmão. Tá bom? Então, também isso. Respirar 5 vezes com diafragma. Tá? E exercícios sonorizados. Então, agora eu vou escutar a voz de vocês. Nós vamos fazer, por enquanto, só o sonzinho do M. Isso eu consigo começar, eu começo a trabalhar a própria prega vocal e os ressonadores aqui. E um pouquinho do articulador da boca. Tá? Agora eu quero que vocês só mastiguem. Então, estou aquecendo também articuladores. Vamos misturar os dois. Mastigar e soltar o M. Esse já é um sonoro, porque eu já estou pegando prega vocal trabalhando. Tá? Então, isso aí já é um. Para eu melhorar a projeção da minha voz, vamos fazer como se fosse assim, ó. Muá, 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 mué, mué, muí, muí. O i
abrir bem sorriso, de novo. Mui. Muó. O ó vai abrir. Muó. E, por último, mu. Mu. Estou fazendo tudo de uma vez só. Sonorizando aqui, acordando a prega vocal, como eu acordo o braço quando eu acordo, acordando a prega vocal, acordando ressonadores, acordando articuladores e projetando a minha voz. Vai chegar em casa, a mulher vai ficar maluca, né? Que tá falando muá, muí, meu, hein? Mas a fono que pediu. Essa é uma técnica para aquecer e projetar a voz. Tá bom? Pode começar seu dia. Aí já começa seu dia. Agora sim. E no final do dia, eu vou desaquecer minha voz. Assim como a gente alonga antes da corrida, é bom alongar depois também, porque já começa uma outra configuração, tá? Eu estou numa configuração de fala acelerada e agora tem que manter ela para uma configuração mais calma de desaceleração mesmo, tá? Assim como na corrida. Vamos pensar como se fossem músculos maiores. Eu aqueço para correr, e depois que eu termino de correr, eu caminho um pouco antes de deitar. Essa é a parte de caminhar antes de deitar. O que eu faço para desaquecer a minha voz? Massagem da laringe. Devagar, não muito. Para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para cima. A gente desce. A gente sobe. Porque eu fiquei o dia todo falando, usando esses músculos aqui, eu vou relaxar também essa parte que trabalhou o dia todo, sem falar. Estou fazendo errado. Vibração de lábio ou língua. Vamos começar com o lábio, que é mais fácil. Na escala descendente, ó. Então tá alto, eu vou deixar, né? Com o lábio. Como se fosse um I e um U. Como se fosse I, U. Quem quiser com a língua. Perceba que quando eu faço um I, dá para ver sempre que a minha laringe vai subir, olha. I. Dá para ver que ela sobe? Dá para ver que ela desce? Esse movimento, além desse que eu fiz com a mão, vou fazer esse vozeando, tá? Então, mais uma vez esse aí. Aí nós vamos fazer com a língua, é mais fácil? Vou fazer como se fosse I, U, para subir e para descer. Com a língua, respira. Tá? Também faz umas 5 vezes, 6 vezes para a laringe e descendo. Sair dessa tensão aí, esse é mais difícil, né? Outra também que eu posso fazer é bocejo e suspiro. Vamos fazer só o bocejo. Só o bocejo, vai, libera. E o suspiro? Vocês suspiram pelo quê? Aquela venda muito boa? Vai fechar, vai fechar. Ai, vai fechar aquela venda. É? Fechou, fechou a venda. Não é? Então, eu vou fazer o bocejo. Subir e descer a laringe. Começando pelo bocejo, todo mundo. Boceja. Suspira. Boceja e suspira. É contagioso, né? Opa. E o repouso vocal por 15 minutos. Eu tenho que insistir. Tenho que insistir, que são 15 minutos. Mesmo para desaquecer essa musculatura toda. Não é só pega vocal. É toda a laringe, é todo o pescoço, é toda a boca, toda a bochecha, todo o sistema respiratório, né? E de articulação que trabalhou. Franciele, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Meu nome é Antônio Souza, eu sou também delegado da Zona Sul. Desculpe a nossa falha. Eu queria te perguntar o seguinte, normalmente a gente faz um gargarejo, alguma coisa desse tipo. Isso ajuda, de alguma maneira, logo pela manhã, principalmente com esse negócio do pigarro, né? Eu, particularmente, que tive a oportunidade de fazer um curso de locução profissional, e eu me lembro que a gente fazia alguns outros exercícios, até mesmo para descontrair um pouquinho a língua, para ficar, né? Não ter problema no falar. E então, você tem alguma recomendação, aí no caso como fonoaudióloga,
para que a gente possa fazer um tratamento para a voz, para tirar esse pigarro exatamente que é pela manhã, que é logo que você acorda, alguma coisa desse tipo? Tá bom. Bom, para evitar o pigarro, existem alguns mitos de gargarejo com sal, água morna com sal. O que ajuda mais é a água morna, para que essa musculatura seja acordada e fique numa temperatura ambiente confortável. Mas o bom seria tirar o porquê desse pigarro. O café é causador de pigarro. E aí, logo de manhã, né? O leite também. Poxa, como é que eu vou ficar sem o meu café, né? Então, tudo bem, vou ficar com o meu café, mas eu vou tentar só de manhã, porque eu preciso acordar. Mas não ficar tomando café de litros durante o dia, né? Tirar também... Bom, então, vamos fazer o pigarro não aparecer. Não deixar ele lá e eu tratar esse pigarro toda vez. Tentar tirar essa causa. Então, café, leite, derivados, esses são os piores. Tentar não fazer o ram-ram. Quando eu sinto o pigarro, eu só engulo. Eu não vou fazer o ram-ram engolir, né? Dificilmente a pessoa cospe, não tem aonde. Então, a gente vai fazer... Então, eu pulo essa parte. Eu só engulo. Né? Agora, para você tirar esse pigarro, né, tem que ver qual é a causa, talvez procurar um gastro mesmo, alguma coisa que o esôfago esteja produzindo a mais, né, a sua alimentação, né? Mas uma vez que ele apareça, o gargarejo ele é paliativo, não é ele que vai fazer. O bom seria mesmo tirar o que está causando. Mas se ele aparece, só engolir, não pigarrear. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Kátia Miranda. Eu tenho hérnias de disco na cervical. Então, quando você passou esses exercícios, qual é a opção que tem para relaxamento cervical sem ser essa que você nos passou? Entendi. Sem ter que fazer abdução, dobrar e tudo mais. Sim. A gente pode fazer movimentos de acordar o músculo assim, né? Como se fosse um belisquinho sem machucar, assim, estimulando, pegando nele, sem que precisar fazer o movimento inteiro. Bolsinha de água quente para relaxar, né? Então, o mais indicado pela manhã já não é uma bolsa de água quente, mas assim acordar o músculo com esse movimento assim, ou então esse movimento assim, circulares, tá? Já que você não pode. Uma massagem. Uma massagem. Tá certo. Tá Obrigada. Bom? De nada. Oi. Primeiro, essa voz não é minha. E, coincidentemente, faz um tempo que eu não venho na palestra. Coincidentemente, vai ajudar bastante, porque os exercícios veio a calhar. Calhou, né? Conotação de voz é fundamental quando a gente está atendendo um cliente, porque não só a conotação, como o tempo do que você fala, né? Na realidade, eu estou falando aqui justamente porque veio a calhar com tudo que você falou, que está a minha voz. Eu falo muito, bastante. Normalmente, eu gosto de falar, eu sou comunicativa. E o problema de eu estar com a voz assim é justamente por razão disso. O abuso da água, porque no calor você quer tomar água gelada. Água quente não parece que não mata a sede, né? Então a gente tem que se acostumar, né? Rever, para poder se adaptar, né? No caso da água normal, que Sim. no muito calor ela acaba sendo quente, não temperatura, né? Ouvindo a sua voz, eu ia desconfiar de ar-condicionado, mudança brusca de temperatura, alguma coisa gelada. Mas você me contou que é a água, né? Então, água. o que o gelado faz com a voz é esse tipo de disfonia. Ela fica falhada, né? A água fala bastante, né? Porque eu nunca parei para pensar que eu tinha que ficar 15 minutos com a boca calada. Tipo, cala a boca, Odete. Zíper. Então, zíper. Obrigada pelo toque. E também queria aproveitar para dizer que, parabéns, eu já fui em várias palestras. Palestrante é fundamental, né? O desempenho dele. Você tem uma graciosidade em passar a informação. Parabéns. Obrigada. Obrigada, viu? Sucesso. Vamos procurar uma fono ou um otorrino, né? Obrigada. Imagina. Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas me parece que você não tocou no assunto. Eu só queria saber o porquê que, de vez em quando, aparecem uns carocinhos aqui no pescoço e você não tocou sobre esse assunto. Porque Tem alguns que vai. Quando eu era pequeno, tinha muito. Entendi. Agora, em adulto, de vez em quando aparece e depois desaparece. Entendi. Bom, algumas áreas podem responder, mas como eu sou muito próxima da parte muscular, eu posso pensar na fisioterapia nos tais de pontos de gatilho. A gente tem alguns pontos de gatilho que até o shiatsu aperta assim
e aquilo dissolve. São esses pontos que, o seu caso, ele pode ficar mais evidente, menos evidente, de acordo com o seu organismo, seu metabolismo. Eu imagino que seja muscular. A gente não pode afastar a ideia de ser algum tipo de nódulo, algum tipo de glândula. Então, também, um médico... Poxa, esqueci a especialidade do médico da tireoide. Endócrino. Um endócrino pode olhar com a ecografia desse pescoço. Então, ou é a parte fisioterápica, né, alguma parte dos seus músculos, aí, desses pontos de gatilho, ou essa parte do endócrino que ele pode te ajudar a olhar melhor. Né? Eu fico entre essas duas. Não diretamente com a fono, mas indiretamente porque é pescoço, mas, de alguma maneira, é bom sempre estar olhando o que é isso. Nada. Boa noite. Boa noite. Meu nome é João Augusto. O ronco e a voz, tem relacionado? Tem. Está relacionado? Tem relação. A fonoaudiologia também trabalha com ronco, porque um dos músculos que é utilizado para fazer alguns fonemas, todo mundo faz comigo assim, ó, K, 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 K. Onde que mexe? Lá atrás, né? O Ra, Ra, Ra. Esses dois pontos articulatórios, né, são realizados por músculos. É um ponto articulatório que músculos fecham e abrem. No ronco, esses músculos estão mais flácidos e hipotônicos. E aí, quando eu deito, relaxa, e ainda a campainha fica nessa posição, aqui, e o ar passando. Né? A fonoaudiologia tem como trabalhar isso, sim, porque são os mesmos músculos da articulação do K, do G e do Ra. Então, é um trabalho muscular. Tem a ver, sim, porque é um sistema só. Então, a disfunção da voz, né? O ronco. Tem pesquisas com isso, sim. Um otorrino te ajuda, uma fono te ajuda, tem trabalho fonoterápico, e o otorrino também faz a inspeção. Eu queria saber, eu sinto de vez em quando zumbido no ouvido. Queria saber se tem a ver com o telefone, que a gente usa muito, e no falar também durante o dia. Tá. O zumbido tem algumas causas, né? Então, assim, a gente pode desconfiar da pressão alta desregulada. Tem uma veia muito próxima aqui do nosso ouvido interno que ela fica pulsando. E eu fico com um zumbido. Falam zumbido de cachoeira, zumbido de panela de pressão, zumbido de abelha. Vários são os tipos, porque várias são as causas. Tem a ver com alguns remédios ototóxicos. A gente tem algumas células dentro do ouvido que elas ficam mais agitadas de acordo com alguns remédios. Então, ela forma esse zumbido. O café, né? Algum problema relacionado com o labirinto. É bom olhar um otorrino que veja essa parte do labirinto, porque é no mesmo mecanismo da orelha interna, o labirinto passa na mesma estrutura, que é a cóclea. Né? Também eu fico com zumbido quando eu fico perto de uma caixa de som depois de um casamento, de um show, de uma festa. Essas células ficam superativadas. Para o meu cérebro entender que tem som chegando, as células se ativam. Durante a noite não tem som, elas não tem nada que empurrem, nada físico que empurre. Então, durante essa exposição ao som, ela fica extremamente agitada. E até ela voltar para o patamar que ela estava, ela fica zumbizando até voltar para a parte... Né? Então, tem a ver com barulho, de telefone pode ser, é muito raro, não chega a ser um som muito forte, mas tem a ver assim, com várias horas, com alguma coisa muito pertinho do ouvido. Tem a ver com algum remédio que pode causar, tem a ver com pressão alta e tem a ver com labirinto. É bom passar por um otorrino para ele te orientar, fazer todos os exames otoneuro e tudo mais. Ok, obrigado. De nada. Olá, boa noite, Mário. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Estava lendo, por curiosidade, no seu cartão e eu vi um tema que despertou a minha curiosidade. Distúrbio de leitura e escrita. Uhum. O que tem a ver com a tua função? Hoje eu como você falei percebe? só da voz. A fonoaudiologia ela atende vários âmbitos da comunicação. Tá? Então, assim, a voz é porque eu estou nesse público aqui, né? Mas aí a gente também faz o teste da orelhinha quando a criança nasce, vem para o que ele falou de audição, as crianças surdas, hipertenso, diabético, enfim, crianças que falam errado, pessoas com AVC e crianças ou pessoas que estão falando errado e transcrevendo o que falam também. Ou crianças que não, são os disléxicos, que eles não conseguem entender que letrinha é aquela, que eu tenho que colocar o P e o R e o O para fazer pro, não POR, nem OPR. Não consegue. Tem um disléxico que um dia a gente passou por uma lavanderia. Ele leu lava-se acolchoado. Ele ficou um tempão. Lava-se
Achocolatado. Acolchoado virou achocolatado. Então, esse é um distúrbio de leitura. Essa pessoa vai escrever também tudo trocado. Então, por ser parte de comunicação, a gente se comunica oralmente, né? E também na parte de escrita. Por isso que a gente também trabalha com isso. Ok, obrigado. Bom, voz agradável é voz saudável. Eu consigo sentir, né? Eu tenho que agradecer pelo convite, pela oportunidade. Vamos abrir para algumas dúvidas daqui a pouquinho, né? E obrigada pela atenção de vocês.